Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, antes de te falar quem está comigo aqui hoje, eu quero te chamar para se inscrever no nosso canal aqui e também acompanhar a gente nas redes sociais, porque lá você vai acompanhar os cortes, assim como aqui no YouTube. Mas aí também você tem uns conteúdos extras por lá também. Gente, todo mundo fala do comércio de Cuiabá, que está parado, que está passando por alguns desafios, mas mês passado foi aniversário de Várzea Grande e pouco se fala do que esse setor vem sendo desafiado por lá. E para a gente entender como que está a situação e o futuro de Várzea Grande em relação ao comércio e também conversar um pouco sobre o comércio na região estadual, nós estamos recebendo o presidente das FCDLs, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso, que é o querido David Pinto. Tudo bem, David? Tudo bem, Grace. Uma honra estar aqui hoje, conversando com você, batendo um papo, a todos aqueles que estão nos assistindo. Falar um pouco aí, né, da nossa cidade de Várzea Grande, como também do nosso estado, levando informação para que as pessoas possam entender o momento econômico que a gente vive aqui no estado. Pois é, você é vice-presidente da CDL de Várzea Grande também, né? Isso, correto. Estou lá como vice-presidente, hoje o presidente é o seu Roberto, né? Roberto da Nani Modas, inclusive, e a gente tem acompanhado ali, participado da gestão dele, né? Apesar de eu ter sido presidente um tempo ali, e hoje a gente está ali apoiando ele, né? Claro, como federação hoje, e ajudando também o comércio de Várzea Grande, até porque os meus negócios são todos em Várzea Grande, né? Olha, então a gente tem que defender também, né, a nossa cidade ali, que tanto precisa, né, desse apoio para que a gente possa ter uma cidade melhor. A gente percebe que o eleitor, ele quis dar uma mudada, né? Ele elegeu uma mulher prefeita, uma mulher que é estreante na política, e a gente percebe também que há uma certa expectativa de que indústrias se instalem ali em Várzea Grande, de que a situação do desenvolvimento econômico possa crescer. Como que você está analisando esse novo momento da cidade lá para o comércio? Nós sempre tivemos um acompanhamento, sempre próximo da gestão municipal. Há muito tempo a CDL sempre participou, levando propostas, ideias, projetos, e passamos ali por várias gestões, né, que se passaram desde a época quando o antigo prefeito, o Dr. Wallace, a gente já fazia um trabalho, e até o presente momento a gente também tem levado isso, fazemos parte dos principais conselhos do município, nós temos diretor da entidade, eu particularmente participo no conselho da cidade, e a gente tem visto assim que o recado da nossa população, que é importante que esse ciclo também aconteça para que a gente também possa ter novas perspectivas, né, de melhoria, de crescimento, foi no sentido de procurar algo que seja inovador, e a gente tem trabalhado muito isso junto com a gestão pública, onde Várzea Grande tem algumas situações que é importante ser desenvolvidas para que a gente possa trazer empresas, trazer, como você disse, até mesmo indústrias. Nós já fomos no passado, para você ter uma ideia, um dos maiores polos atacadistas do Brasil. No passado, Várzea Grande foi, nós perdemos isso. Aí foi também por uma questão de imposto estadual, nós perdemos isso para Goiás, né? Mas Várzea Grande tem se desenvolvido no sentido, ali todo mundo somando forças, todas as entidades, né, os empresários e o poder público, que a gente também possa trazer, até porque nós temos muita população, né, e a gente precisa movimentar a economia, porque hoje a maior economia do município de Várzea Grande é o comércio. E o comércio, a renda do comércio é muito baixa. Então a gente precisa desenvolver isso para que a gente possa ter uma economia melhor, com as pessoas ganhando um pouco mais, para ajudar em todos os sentidos dentro do município. Um dos desafios de vocês ainda é essa questão do trabalhador comprar aqui em Cuiabá e não lá em Várzea Grande, ou trabalhar aqui em Cuiabá, não preferir trabalhar em Várzea Grande? Na verdade não é que é preferir, né? Hoje nós temos assim uma necessidade de emprego. Em Várzea Grande nós temos hoje várias vagas de emprego abertas em muitas empresas, apesar que o estado do Mato Grosso inteiro, né? É uma situação atípica do nosso país, e o Mato Grosso nós não temos desemprego mais.
Então, por isso que nós temos assim uma quantidade muito grande de vagas de emprego em aberto. E quando a gente se fala das pessoas, né, preferir trabalhar em Cuiabá, não, é porque é questão de oportunidade. Então, ela se identificou, fez ali uma entrevista, né, e foi chamado para trabalhar. E como é uma cidade vizinha, a nossa população já acostumou, né? Hoje, o comércio de Várzea Grande ele tem total condição de atender a nossa população sem necessidade nenhuma de atravessar, vamos falar assim, a ponte para comprar na nossa capital. Hoje nós temos lá grandes empresas de marcas de referência, com toda a capacidade. Nós temos hospitais importantes também para que a gente possa atender toda a nossa população. Agora, o que é o maior concorrente que nós temos hoje lá, Grace? É o celular, né? A internet. Então, isso são questões que a gente tem que trabalhar para que nós possamos conscientizar a nossa população para comprar mais nas lojas presenciais. Então, você está me falando que o desafio de vocês aí é o comércio eletrônico, é as blusinhas na internet, Justamente. As lojinhas virtuais, aí chinesas. Seriam isso? Justamente. Tanto é que hoje, pela nossa federação, nós temos desenvolvido alguns projetos e nós sempre temos conscientizado o empresário. Olha, não é que nós vamos combater a venda por internet, que isso jamais a gente vai vencer. O que nós temos ensinado, e aí diversas CDLs têm feito isso, Várzea Grande tem feito isso, né, com o presidente, seu Roberto, que é o quê? Ensinar o empresário a utilizar dessa ferramenta, dessa tecnologia. Ele estar também, né, com os produtos dele na internet para vender, para atender, WhatsApp ou todas as outras ferramentas que ele possa ter ali para desenvolver o comércio da cidade dele. Até porque, vamos dizer, ele tem o produto físico. Então, se qualquer compra que você for fazer hoje pela internet, você vai demorar, dependendo de onde você está comprando, de 5 a 15 dias para chegar. Né? Se você comprar ainda de fora do país, até 30 a 45 dias, dependendo. E hoje, o empresário que tem condição de ter a loja dele também, lá do município, né? Virtual, ele consegue vender e entregar no outro dia para o consumidor. Então, é importante isso, que as pessoas se conscientizem, busque, né, ferramentas, busque tecnologia, porque hoje a grande parte dos nossos sistemas, RPs, já estão preparados para isso, e que essas pessoas possam ter condição também, né, de estar com as suas lojas virtuais, atendendo também a nossa população. E entre comprar uma blusinha num site chinês, que vai demorar e às vezes nem chega no tamanho que a gente quer, a gente pode fomentar o comércio local, que ali vai gerar emprego, quem sabe, para um primo meu, para um parente, o dinheiro circula, né? Justamente, até porque é importante destacar isso, né, que o dinheiro do imposto que a gente paga também sobre isso, além de gerar um emprego e renda, como você disse, também nós vamos gerar a economia do município. O dinheiro fica no município, né, é investido em saúde, é investido em educação, tem o retorno para a nossa população. Agora, quando você compra de fora, o dinheiro vai para aquele local. Então a gente não é beneficiado com isso. Então é importante também a nossa população ter essa consciência para que a gente também possa apoiar cada vez mais o comércio local, né, onde esteja quem nos está nos ouvindo aqui hoje. Presidente, perfeito. Aqui em Cuiabá, o setor do comércio, eles enfrentam alguns desafios. Por exemplo, a questão dos moradores de rua na frente das lojas, a questão das obras do BRT, e nós temos curiosidade de saber quais são os desafios lá em Várzea Grande? Porque a gente olha assim, vê o comércio, todo mundo trabalhando ali, mas muito quieto, né? A gente não sabe ali quais são as problemáticas que vocês enfrentam. Hoje o comércio no nosso país, no nosso estado, né, Várzea Grande não vai ser diferente, até porque ele está do lado de uma capital, ela vai ter os mesmos reflexos praticamente. O nosso comércio, justamente por causa da nossa economia, não está bom, né? Nós não tivemos crescimento, né, esse ano no nosso comércio. Então, o crescimento que houve, praticamente a gente não sente isso na ponta. Que foi esse do trimestre? Isso. Que fechou comparado a 24, né? Isso, que fechou ali em torno de 2,1, 2,3. Então, assim, isso praticamente é quase zero, né? Até porque a nossa inflação está muito maior que isso. Então, acaba que esse reflexo a gente não sente, até porque no passado a gente tinha aí sempre crescimento de 6% a 8%, chegamos um momento de crescer até 10%, né? Então, isso é importante destacar. Então, qual que é o desafio hoje que nós temos, principalmente para o comércio da nossa cidade? Principalmente a região central, nós temos ali
não temos um estacionamento rotativo, que é importante, que a gente sempre defendeu isso, apesar de não avançar, porque na grande maioria das vezes, quando você passa ali na região central de Várzea Grande ou outras regiões, até mesmo no Cristo Rei, que é outro grande local de venda, você vê que nós temos ali 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, você já não consegue estacionar o carro mais, porque os carros que estão estacionados ou são de donos de loja ou de funcionários, né, que foram trabalhar. Então o cliente não consegue acessar essas lojas. Nós temos outra questão também, que é a própria mobilidade urbana ali do centro de Várzea Grande, que também precisa ser repensado. Nós já tivemos essa discussão, né, com o setor público, para que a gente possa fazer algumas melhorias que são importantes, para que a gente também possa dar condição das pessoas acessar o comércio mais fácil e tirar, né, aqueles congestionamentos que às vezes acaba travando a cidade, e também faz com que a pessoa procure um outro local mais rápido para compra. Então, por exemplo, quem está no Cristo Rei dificilmente vem ali para o centro de Várzea Grande se ele precisar comprar alguma coisa. É mais fácil ele atravessar a ponte e vir comprar em Cuiabá, porque ele tem acesso mais rápido, né, para aquele comércio próximo ali. Então são situações que a gente precisa pensar para dar mais condição. Outra situação que nós temos em Várzea Grande, Grace, é o quê? Ainda, né, para o nosso comércio, ou para empresas que querem se instalar em Várzea Grande, um grande desafio que ainda tem é água e esgoto, que nós não temos o suficiente. Apesar que hoje Várzea Grande fez grandes investimentos na parte de captação de água, hoje tem a água, mas ela não consegue distribuir. Então hoje Várzea Grande ela tem água suficiente para manter e distribuir à vontade sem precisar faltar em nenhuma região. Eu falo isso porque eu conheço tudo que foi feito, mas nós não temos estrutura para entregar, então ainda precisam ser feitos outros investimentos pela gestão pública, que falo para você assim com muita tranquilidade que não é tão rápido, porque é muito dinheiro para se fazer, mas a gente tem somado forças também para ajudar no que é preciso, para que a gente também possa dar essa condição, né, para que novas empresas possam se instalar ali nasquelas regiões hoje onde a gente consegue ter grandes empresas dentro do município. Presidente, e as obras do BRT lá, qual o impacto para vocês? Olha, nós tivemos vamos falar assim, não só do BRT, né, mas do próprio VLT, né, para nós foi uma catástrofe, né. Eu lembro, até hoje, já estava, né, na CDL como presidente, começou ali pelo fechamento da FEB na época, né, todas Sim. aquelas empresas na FEB praticamente quebraram. As que não fechou foi as concessionárias de carro, porque elas tinham acessos nas ruas no fundo ou laterais que conseguia atender. Mas quem não tinha, que ficou dependendo da via, fechou. E não voltou mais? Não voltou. Hoje, depois de muitos anos, né, dessas discussões, vamos falar assim, do próprio BRT, né, que o governo atual conseguiu praticamente finalizar a parte de viária ali do município. Você pode passar hoje na própria Avenida da FEB, que você vai ver que já há um grande volume de novos investimentos, novas empresas se instalando, porque já conseguiu entender o que vai ser, né, como é que vai funcionar para ter a acessibilidade de quem vai acessar essas lojas, né, o próprio consumidor. Então, hoje já mudou um pouco esse cenário, mas o sofrimento foi muito grande. Isso que você disse que Cuiabá está sofrendo, a gente sofreu muito lá, até porque ficou quantos anos, né? Aquele buraco no meio de Várzea Grande ali, morrendo gente todo dia praticamente, ou acidente todos os dias, né? E hoje já conseguiu se resolver em partes. A gente espera, né, que essa obra seja finalizada, que a gente realmente tenha aquela via ali toda liberada, né, para ser utilizado tanto para quem vai ao comércio ou pela nossa população. Eu conversei com o senhor antes de a gente gravar e, como o senhor é presidente da Federação do Estado, fiquei curiosa em saber como que estão os municípios, né? E o senhor me abriu aqui a questão de Cáceres, ali a região que vocês estão trabalhando muito. Para quê? Para fomentar o comércio, para criar um comércio forte, porque não existe? O que seria? Não, na grande parte, o comércio dessas regiões são comércios até fortes. Uhum. Mas é como eu disse, os nossos municípios não podem depender só do comércio.
Porque o comércio é o que mantém, até porque ele é o que mais gera emprego, né? Sim. E renda para o município. Mas o salário, às vezes, do comércio é baixo, né? Mas o que nós, quando a gente fala desenvolver as regiões, é levar realmente outras estruturas como indústrias, suporte para essa população de todas as regiões, para que a população possa ter uma condição de ganho melhor, uma concentração maior de riqueza naquele lugar. Quando você leva grandes indústrias, você tem uma geração de emprego melhor, você consegue movimentar toda aquela região, até porque para manter aquela estrutura de uma indústria, você abre diversas outras empresas que vai atender aquilo e vai atender a população. Então, tem hoje regiões dentro do estado que tem sido feito um trabalho também junto com o governo do estado, até junto com a SEDEC. A gente tem projetos que já foi finalizado e outros que estão em andamento para que a gente possa estar mais próximo, dando toda a condição de melhorar essa região ali com mais renda para a nossa população. Tem indústria chegando aí, boa? Pode dar um spoiler? Né? Sempre tem indústria chegando. A gente tem participado de algumas discussões, tem sim indústria chegando dentro do estado. O estado do Mato Grosso, a gente não tem dúvida nenhuma que é um dos estados que vai crescer muito, já cresceu, né? E tem se destacado no cenário nacional. E claro que tudo isso é por causa de uma política feita, né, pelo governo do estado, para que a gente pudesse abrir as portas e também dar condição para que essas empresas se instalem dentro do nosso estado. Então hoje, além, se nós não tivermos pessoas pensando, buscando alternativas, buscando novos investimentos, tanto do estado ou pelos municípios, a população fica à mercê, com certeza. Tem que se movimentar. E assim, quando uma indústria vai para uma cidade, é bom que você entenda que não é só o emprego que ela vai gerar, tem a questão de moradia, questão de comércio, mexe com todas as estruturas, né? Então tem que ser um trabalho interligado. Tem questão social também, né? Questão de culturas diferentes, que vem um pessoal de outro estado vai morar lá e aí vocês acompanham tudo isso, né, junto aí com as políticas do estado. Sim, a gente faz esse acompanhamento, trabalha junto para se desenvolver, porque sempre quando você desenvolve uma região, você vai começar a ter outros problemas. Aí, como você disse, vai ter um problema na segurança pública, você vai ter um problema social. Então, são situações que sempre as nossas entidades estão junto com o setor público, né? Não é só a federação, são as nossas CDLs, né? Onde elas estão instaladas, ela vai fazer esse acompanhamento e vai apoiar a gestão municipal para que possa ter uma melhoria em todos os sentidos, para que a nossa população possa sofrer menos. Então, esse trabalho já é feito. O presidente, vários empresários já estiveram aqui, donos de shopping, e eles compartilharam com a gente a dificuldade que eles têm para contratar. Inclusive lá no shopping Pantanal, né, o dono esteve aqui e falou assim, olha, Grace, a gente tem uma loja lá para abrir e não consegue contratar porque o pessoal não quer trabalhar. Falou assim, mas ele falou questão de não quer trabalhar porque os salários não são atrativos, tem a questão do Bolsa Família, do Tigrinho, o comércio enfrenta isso também, o pessoal vê que o salário é baixo, não tem como melhorar esse salário para atrair essas pessoas? Olha, a vontade, né, sempre foi que a gente melhore o salário para todo mundo, né, Grace? É um desafio, mas tudo aquilo que você, quando reflete, fala assim, olha, vamos aumentar para tanto, você tem um impacto em todos os setores, até porque a tendência é que a inflação aumente mais ainda. Nossa. Então, porque isso impacta diretamente no custo dos produtos. Então, se você tem hoje, qualquer aumento que você faz hoje, você vai repassar. E quem vai pagar a conta é a nossa população, é o consumidor, porque não tem como hoje o empresário ter uma margem de lucro para absorver isso. Porque nós estamos falando de empresas, às vezes, que empregam 300, 1.000 pessoas. Então, você imagina o impacto que você faz de 5%, 10% na vida dessas pessoas. É importante? Claro que é. Todo mundo vai defender, né, que se ganhe mais, com certeza. Agora, o que a gente precisa falar é o seguinte, que a nossa economia não está boa, né? E isso reflete, então, o custo hoje da mercadoria, dos produtos, aumentaram muito. Então,
Nós temos diversos itens aí que antigamente você pagava 18 a 20 reais, hoje você está pagando 32, 33. Quem está pagando isso é a nossa população. Então, a gente tem trabalhado para minimizar o impacto. Agora, qual que é o desafio de não ter pessoas? Como eu disse, lá em Várzea Grande nós temos diversas vagas de emprego. No estado inteiro nós temos diversas vagas de emprego e para todos os setores. Hoje, como você disse, né, o tigrinho virou uma praga que está acabando com a nossa população e, infelizmente, nós temos tentado combater isso de todas as formas, como entidade, não só aqui no estado, como também no cenário nacional, para que mude isso, porque nós já temos diversas pesquisas que foram publicadas, inclusive pela nossa confederação, mostrando o impacto disso na vida do brasileiro. Nós temos hoje pessoas muito endividadas por causa disso. Nós temos pessoas tirando a vida por causa disso. Recentemente nós tivemos 2 casos aqui no estado do Mato Grosso. Então são situações preocupantes e alarmantes. E nós temos, como empresário, tentado conscientizar as pessoas sobre esse mal que tem dominado aí a nossa população. E outro ponto, quando a gente fala do emprego, aí você começa a olhar o seguinte: nós temos diversos casos aqui no estado de municípios que há um grande índice de pessoas que utilizam ou são beneficiados com algum tipo de assistencialismo. Eles recebem alguma coisa de algum programa social, né? E aí essas pessoas acabam que eles conseguem ganhar um valor por cada membro de família. E aí ele tem uma renda boa. E essa pessoa não quer trabalhar, porque ele fala bem assim: para que eu vou trabalhar para ganhar R$1.000, R$1.500, R$1.600, né, R$1.700 ou R$1.800, sendo que eu já consigo ganhar isso sem fazer nada, né, ou próximo disso. E aí ele vai, faz 1 ou 2 diárias ali, para ele tomar a cervejinha dele, o churrasquinho dele de final de semana, e não vai trabalhar. Então nós temos aqui municípios dentro do estado que nós temos aí mais de 30 mil pessoas cadastradas no Bolsa Família dependente. Então assim, isso é um dado alarmante. A gente tem procurado mudar essa realidade junto com os governos. Eu acho até que esse tipo de benefício, então vamos falar assim, tinha que dar para quem está trabalhando, né? Então já que, por exemplo, pega lá o trabalhador que está ganhando lá o salário comercial lá, que ele está tirando R$1.600 por mês, então pega isso e converte para ele, ajuda esse trabalhador a permanecer no emprego e dá uma renda extra para ele, né? E tira esse que não está trabalhando, coloca ele para trabalhar, porque o mercado está precisando. Nós temos diversas empresas aqui, Grace, que estão buscando pessoas em outro estado. Sim. Eu converso com muitos empresários. Olha, eu peguei um ônibus aqui, fui buscar gente lá não sei aonde, estou trazendo a família, principalmente no interior do nosso estado, para trabalhar, porque não tem mão de obra. Então, isso é muito preocupante. Nós precisamos tomar consciência disso. Os nossos governantes precisam entender isso e inverter esse papel. Ajudar quem realmente precisa. Claro, nós não estamos aqui, nós não podemos classificar todos iguais, porque nós sabemos, tem a viúva, tem o pobre, né, tem o acidentado, e essa pessoa tem que receber o benefício. Vocês não são contra o assistencialismo, mas que ele tem um ajuste aí, né? Isso. Agora, aquela pessoa que tem total condição de trabalhar, coloque ela para trabalhar e fala: olha, se você trabalhar, ficar com a carteira assinada, você vai ter o mesmo benefício a partir deste momento. Você vai, se a sua renda aqui complementa com mais R$1.000 por mês, você e sua família, vocês têm que trabalhar. Trabalhou, tá aqui os R$1.000 aqui, ou os R$500, R$600. Então, acho que a gente precisa mudar esse papel e ajudar realmente quem está trabalhando no nosso país. Porque está mais fácil ficar sem trabalhar. Sim, e as federações estão levando isso para Brasília, estão cobrando dos políticos, como que está essa discussão? A todo momento a gente tem discutido isso através das nossas confederações, para que a gente possa mudar esse cenário, mas não é tão simples. A gente sabe que é um trabalho que tem que ser discutido, analisado, até porque isso envolve também questões políticas, né, que eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente aprofundando e estudando isso, entendeu também que isso envolve questões políticas que às vezes as pessoas não vão querer fazer essa mudança. Mas a gente tem defendido, tem trabalhado para levar esse tema adiante, para mudar essa realidade também aqui dentro do estado do Mato Grosso. Perfeito. Olha, presidente, obrigada por você ter vindo aqui. Você deu um panorama muito interessante, preocupante, principalmente da parte da inflação, né? Porque eu achei que você poderia dar uma bandeirinha branca, mas pelo jeito a coisa vai piorar ainda mais, né? Obrigada pela sua participação.
Obrigado você, Grace, estamos à disposição. Independente, né, da nossa fala, a gente sempre fala assim, né? Tem esperança, é possível mudar. Eu acho que o comércio tem mostrado muito isso dentro do nosso estado, todos os setores, porque nós não estamos desempregando, né? Nós só estamos empregando, os empresários têm mantido os empregos, porque a gente precisa, a gente confia que possa melhorar, acredita nisso, e pode contar com as nossas entidades aí, aonde tiver CDL dentro do estado, né? O empresário pode procurar as nossas entidades, e a gente vai continuar, né, fazendo o nosso papel como federação, que é debater esses temas que são importantes, para que a gente também possa dar uma condição de vida melhor para os nossos funcionários e também para a nossa população. Obrigada e parabéns pela coragem, porque para ser comerciante no Brasil você tem que ter peito, viu? Você tem que ter muita coragem, que é muito imposto, é muita água gelada em cima da cabeça, né? Olha, não é fácil e nós teremos uma mudança muito importante no próximo ano, né? Quando você fala que já começa, né, a implantar a nossa reforma tributária. Isso é um ponto importante que os empresários têm que entender, que vai impactar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que trabalham terceirizados, né, prestadores de serviço. Eles vão ter uma carga tributária muito grande. E você pode ter certeza que a tendência é aumentar ainda mais a nossa infração justamente por causa disso. Porque essas pessoas vão repassar esse custo para a nossa população. Então a gente tem trabalhado isso também no cenário nacional para tentar mudar algumas coisas ainda antes de 26 para a nossa população sofrer menos com esses impactos. Certo, nós vamos discutir depois isso aí mais. Vamos sim, vamos junto. Com quem sabe que são vocês. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Quero pedir para vocês seguirem aí a FCDL nas redes sociais, a CDL de Várzea Grande, acompanha aí, porque lá você consegue acompanhar todos esses debates e também o trabalho desses comerciantes que estão aí em prol do desenvolvimento do nosso estado. Obrigada e tchau!